Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim aqui para falar sobre o filme Seven Kings Must Die com spoilers. Então se você ainda não assistiu e não quer ter a sua experiência estragada, por favor, não assista esse vídeo e volte depois que assistir, tá bom? Edward, rightful king of these lands, has died. Do not assume Ethelstan will be king. You know the prophecy, Uhtred? 7 kings die. All of Britain will unite. Então vamos lá, vamos falar sobre esse filme. Primeiramente eu gostaria de falar que eu adorei a ideia de você fazer esse filme. Porque a série The Last Kingdom é uma série que se focava, o objetivo principal dela era sim o Uhtred de Bebbanburg recuperar sua fortaleza perdida lá na primeira temporada, quando ele ainda era um menino. Diferentemente dos livros do Bernard Cornwell, que estão... Calma aí. São 13 livros, né? Não cabem 13 livros, não tem como segurar 13 livros aqui na minha mão. Mas esses são os livros. Rapaz, eu recomendo muito que você leia esses livros, tá bom? Que são excepcionais, talvez a melhor obra do Cornwell. Eu que já sou um fã do Cornwell, então isso quer dizer muita coisa. E eles estão aqui no link da descrição para vocês comprarem e dar uma comissãozinha aqui pro canal, tá bom? Os livros, eles têm um objetivo de mostrar a formação da Inglaterra como uma nação unificada. A série não tinha esse objetivo, a série tinha o objetivo de seguir o Uhtred. E é isso, porque aqui não, o Uhtred é um personagem, nos livros o Uhtred é um personagem que acompanha a história da formação da Inglaterra, que visualiza, que nos conta isso, porque o livro é escrito na perspectiva dele, é narrado por ele, inclusive. Na série não, a série a gente acompanha ele para conquistar o seu lugar de volta, para o seu país, sua fortaleza de volta, a fortaleza de Bebbanburg. E com isso, a série se encerra na 5ª temporada com a vitória do Uhtred em Bebbanburg. Beleza, a fortaleza dele acabou a série, maravilha. E aí eu gostei dessa ideia da Netflix de fazer um filme para finalizar, para mostrar, sim, a formação da Inglaterra. E é isso que nós vemos aqui em Seven Kings Must Die. Mas dando um contexto do filme, não histórico, mas do filme, aqui nós vemos vários reis, 7, né, se envolvendo numa escaramuça, numa briga, numa rede de intrigas e, claro, na porradaria final, que é maravilhosa, vou falar sobre ela mais pra frente, mas que é a Batalha de Brannanburg, que é seminal para a formação da Inglaterra e, segundo as crônicas saxônicas, e sim, as crônicas saxônicas, não o livro do Cornwell, mas as crônicas saxônicas mesmo, foi o dia mais sangrento da Inglaterra até aquele momento, né? Porque depois, na Guerra das Rosas, viria a acontecer coisas maiores, de batalhas maiores com mais gente envolvida, mas aqui até aquele momento ali, na Alta Idade Média, amigo, aquilo ali foi sinistro, e é a batalha que nós vemos no final. Mas eu vou falar sobre ela mais pra frente. Eu gostaria de falar sobre a adaptação. E você sabe muito bem, eu já falei diversas vezes aqui no canal, que eu não tenho problema em adaptações e mudar rumos e tal, pegar do livro e tal, de fazer coisas diferentes. A série tem muita coisa diferente do livro que eu gostei. Eu adoro, por exemplo, a diferença do Uhtred do livro com o Uhtred da série. O Uhtred da série e do filme aqui também é mais... eu vou dizer que é mais bonzinho, acho que esse é o termo. Que o cara daqui dos livros, amigo, ele é casca grossa pra cacete. Até por causa da idade, né? Porque aqui no livro ele tá bem velho. E quando eu digo bem velho, eu tô dizendo 50, 60 anos, mais ou menos. Que naquela época isso é bem velho, tá? Aqui não, aqui a gente não vê a mudança de idade dele. Parece que, sei lá, os eventos ocorrem em questão de 10 anos no máximo. Mas, enfim, isso é um outro problema que eu já falei nos vídeos da série e eu não quero entrar nisso agora. Vai lá assistir os vídeos que eu falo da série sobre esse pequeno problema. O que eu quero falar aqui era a questão da adaptação, com relação aos personagens. Para início de conversa, eu não gostei nem um pouco do que o roteiro fez com o Ethelstan. E não é o caso da homossexualidade dele, não. De forma nenhuma. Primeiro que historicamente o Ethelstan nunca se casou e nunca deixou herdeiros. Então isso abre margem para especulação de um monte de coisa. Eu não li o 13º livro do Cornwell, que é o último, eu tenho ele aqui, mas eu ainda não comecei a ler. Então eu não sei se isso está no livro do Cornwell ou se isso foi uma coisa feita para a série. A questão da homossexualidade dele, nenhum problema. O meu problema acontece nos primeiros 15 minutos ali de filme, onde nós vemos o livro 12 praticamente condensado naqueles 15 minutinhos, onde o rei Eduardo morre, e fica essa disputa do trono entre o filho do rei Eduardo, Elfward, esses nomes são complicados,
mas F-Word, enfim, esse cara aí. E o Eccleston, porque assim, na série e nos livros, o Eccleston, ele, a legitimidade dele enquanto filho do Eduardo é sempre questionada. Historicamente isso não acontece, Cornwell criou isso para poder gerar o drama, bem sucedido, parabéns Cornwell. E aí gera assim esse conflito entre os dois e culmina no livro 12, e caramba, tem spoiler do livro aqui também, tá, gente? Tá, vai ter spoiler do livro, mas é história, gente, por favor. Enfim, de qualquer forma, eu vou dar spoiler dos livros aqui. No livro 12 culmina com uma merda inacreditável. A Northumbria tá lá passando por uma praga, isso não foi pro filme, mas a Northumbria tá passando por uma praga, o Uhtred tem que ir pro sul para poder garantir que o Eccleston assuma o trono, aí ele entra numa briga, ele se ferra todo, ele perde bafo de serpente, assim como ele perde no filme, só que ele perde bafo de serpente de uma maneira muito mais dramática e sinistra. Aqui é ridículo, dois caras dão uma pedrada na cabeça dele, ele perde a espada, e a recuperação do bafo de serpente ainda é pior ainda no filme, porque, cara, é ridículo, ele só simplesmente troca por uma espada. No livro não, ele luta, ele pega o cara, pega a espada de volta, é maneiro. Aqui é ridículo, mas enfim. E aí, nesses 15 primeiros minutos, nós temos o Eccleston matando a sangue frio o seu irmão, o Elfwerd. Isso acontece no livro, tá? Mas depois de muita coisa, depois do Elfwerd fazer muita merda, depois do Elfwerd se mostrar um rei indigno, depois dele um garoto chorando. O Conan descreve isso quando ele é um menino mimado pelo seu tio, né? Porque o avô morreu, o Elfwerd também. Morreu, os caras da capa vermelha, quem lê o livro sabe do que eu tô falando. E ele é um garoto muito, muito, muito mimadinho, escroto, tá? E beleza, aí o Eccleston matar ele pra conseguir ser o único herdeiro do Eduardo ao trono, show, funciona. Porque o Eccleston, segundo as descrições do Cornwell, ele é muito parecido com o rei Alfredo, tanto na sua devoção, tanto quanto no seu modo de agir, na sua sabedoria e tal. E ele é um guerreiro tão bom, até porque foi criado pelo Uhtred. E a forma com que ele é manipulado pelo Eaglemonder, que é o amante dele, inclusive, aqui no filme, me incomodou muito, porque se ele lembra o Alfredo, né? E o Alfredo, sim, tinha um problema com mulheres, né? Ele era pica louca, né? O cara saía pegando todo mundo. Ele era assim, ele tinha a devoção dele, mas ele não podia ver um rabo de saia. Mas tinha, sim, esse problema, mas, tipo, eu não consigo vislumbrar o Eccleston ser manipulado de uma maneira tão tosca como ele foi manipulado por esse cara, o Eaglemonder. Então, isso me incomoda muito. E a forma fria com que ele mata o irmão, mesmo que para que se formasse, para que ele viesse a ser o rei de fato e formasse a Inglaterra, e se fosse necessário, foi extremamente cruel. Porque o cara estava rendido, absolutamente rendido, não houve nem batalha, o cara foi até mais nobre que o Eccleston no filme. E isso me incomodou bastante, porque ele falou, pô, não dá para eu vencer esses caras, eu vou me render e meus homens vão sobreviver. Beleza, não. Aí o Eccleston, beleza, vamos, se rende, vem até aqui, ele vai e enfia a espada no peito do irmão, na barriga, né? Porque acho que no livro é no peito, ele vai dar um espadão assim no peito do cara. É uma cena muito parecida, só que com contextos muito diferentes do que acontece tanto no livro quanto no filme. Isso me incomodou muito, porque mostra uma certa crueldade, uma certa cegueira do Eccleston com relação ao tudo que está acontecendo, e para piorar, ele ainda invade um lugar e sai matando todo mundo para não deixar ninguém vivo. É uma coisa que eu não consigo vislumbrar no Eccleston histórico e nem no Eccleston do Cornwell. Então essa adaptação me deixou muito triste, fora o fato de que o Eccleston, da forma com que ele trata o Uhtred é uma figura paterna pro cara. Ele criou o menino, assim, de uma maneira espetacular, para ser um homem bom, guerreiro, sim, e ele é bom guerreiro, de fato, né, estrategista militar, assim, tão bom assim quanto o Uhtred. E, tipo, aqui no filme, cara, ele se entrega a essa armadilha do Eaglemonder de uma maneira muito fácil. Inclusive, achando todo momento que o Uhtred é um traidor, quando na realidade o cara quer colocar ele, botar juízo na cabeça dele. Ele vai, pô, e mata o Aldhelm, que, pô, é um dos melhores personagens da série e do filme, né? Que é um cara muito legal, que é o servo lá desde a Ethelflaed. Enfim, é muito ruim a forma com que é construído o Eccleston. E até mesmo a questão do roteiro, quando trata da sexualidade do Eccleston, chegando no final, quando o Uhtred pede para ele não se casar e não gerar herdeiros,
isso acaba sendo enfraquece ainda mais a questão da sexualidade. Então eu não sei por que a razão de transformar ele em homossexual, se fosse pro final dizer pro cara, falou, ó, não se case e não tem herdeiros. Não faz sentido. Porque ele poderia naturalmente não fazer isso, tá? E aí, é claro que o irmão dele, que nós vemos aqui no filme filho da Egfu, que também é filho do Eduardo, o Edmundo vai assumir o trono mais pra frente. Isso é falado nos momentos finais. Uma outra coisa que eu não gostei no roteiro é que eu não gosto quando o roteiro trata você como um idiota, trata a gente como um idiota. Então toda vez que aparecia um rei, aí botava lá, o nome do filme é Seven Kings Must Die, ou seja, 7 reis devem morrer, e por causa de uma profecia, né, que é falado, isso está em um dos livros do Cornell também, não me recordo qual, deve ser o 10 ou 11, coisa assim, que é bem legal, inclusive, o envolvimento dessa profecia e tal, dos livros, bem legal. E toda vez que apareceu um rei de alguma região ali da ilha britânica, ele botava um númerozinho do lado, 1, e o nome do rei. Aí tá 2, o nome do rei. 3. Gente, isso é tosco demais. E isso, pra mim, é imperdoável. Isso deixar você se sentir um idiota. Sou idiota, não sei contar reis, cacete. Que merda é essa, roteiro? Bom, já descarreguei aqui a minha raiva do filme com relação a esses pontos. Eu acho que chegou a hora de eu falar do que funciona, né, cara? E muita coisa funciona. Porque, primeiro, esses personagens são tão... eu gosto tanto desses personagens que é difícil, no final das contas, eu não gostar do filme, né? Eu gosto de acompanhar a história dele. Mesmo que alguns personagens que a gente gosta da série não estão aqui no filme, por exemplo, a Edith não tá aqui, que na série rolou toda aquela tensão sexual dela com Finan. Isso não existe no livro, mas funcionou muito bem na série, porque o amor do Uhtred era Ethelflaed na série, e isso, ok, maravilha, funciona muito bem. Se bem que nos livros a Edith é casada com o Uhtred, na realidade. Mas eu gostei demais dos personagens que nós vemos aqui. Nós temos aí, de novo, Finan, que olha, é um dos personagens mais maneiros, cara. Ele é tanto bom no livro, quanto nos filmes, quanto na série. Ele é incrível. O Sihtric também. São personagens assim que acompanham o personagem principal e, sabe, são aqueles caras que tu vê... Pô, meus amigos voltaram aqui, tô vendo os meus amigos aqui nesse filme também. Isso é legal, eu gosto demais. E o Uhtred, cara, esse personagem, como eu já falei anteriormente, eu gosto tanto da versão dele do livro, quanto da versão dele na série e no filme. Ele é um personagem muito legal. Anteriormente um merdeiro, mas ele foi ganhando conhecimento e sabedoria com o passar dos anos, e aí ele já é um cara mais sensato, mais racional, e é um estrategista militar fora de série. O que ele faz na batalha lá de Brandenburg no final do filme é um negócio muito legal, cara. Me lembrou, inclusive, Coração Valente, desguardado as devidas proporções, né? Porque Coração Valente, né? Putz, é um clássico do cinema, mas me lembrou muito esse momento. Um exército inferior contra um exército melhor e cabeças funcionando para o exército inferior, enquanto os outros acham que pela força bruta e quantidade de números ia conseguir ganhar, quando na realidade a astúcia acaba vencendo. Então, assim, o Uhtred é um personagem muito, muito, muito legal. Muito bacana mesmo. Então, os personagens é um ponto positivo aqui do filme Seven Kings Must Die. E, agora sim, a batalha. Olha, como eu falei, já adiantei que eu comparo um pouco, né, de novo, resguardado as devidas proporções. A batalha que nós vemos lá de Stirling, lá no Coração Valente, por causa da astúcia. É muito bem realizada, visualmente impressionante, a astúcia do Uhtred para realizar aquela estratégia é incrível, mas também tem uma coisa que aí eu tenho que bater palmas, porque finalmente nós temos uma batalha que lembra, sim, a descrição do Cornwell dos livros, de que é uma parede de escudos. Nós tivemos um vislumbre lá na primeira temporada daquela batalha de Edington, né, Eithandon, né, que envolve lá aquela batalha gigantesca contra o Guthrum, no final da primeira temporada, que é bem legal, que aí temos uma parede de escudos, é maneiro pra cacete, muito difícil fazer um negócio daquele, participar do negócio daquele, imagino que seja. E aí, daí pra frente, a série meio que abandonou esse negócio de parede de escudos e foi aquela coisa de uma massa de gente contra uma massa de gente se encontrando no meio do caminho, que é uma pena. Mas aí, isso foi recuperado nesse filme e de uma maneira muito maneira. De uma maneira muito eficiente, porque ele traz o horror, de fato,
do que é uma parede de escudos, algo que o Cornwell fala direto nos seus livros. Pra começar, cara, que aí tem uma descrição do Fina falando, do Fina não, acho que é o Citer que fala assim, o cheiro de axila, o cheiro de sovaco fedorento aqui, porque imagina o fedor que devia ser, tá ali amontoado um monte de homem, assim, fedorento, suado, sujo, fedor inacreditável. Fora as fezes, que o povo se cagava quando cortava o bucho, né? E o Cornwell fala isso direto nos livros, né? Aí vai saindo fezes do bucho e tal, enfim. E aí tem cena do cara se mijando de medo, com cagaço e o cacete. E tem tudo isso nessa cena. Fora, de novo, vou ter que mencionar mais uma vez a astúcia do Uhtred. E, claro, a violência da batalha, tá? O horror que é você sentir o bafo do inimigo, assim, a menos de 1 metro de distância de você só com o escudo e tal. Cara, muito bem realizado essa cena de batalha, talvez uma das melhores de batalha medieval que eu vi, né? E olha que é uma coisa produzida pela Netflix e tal. Se bem que eles foram bem naquele Legítimo Rei também, que é uma batalha bem legal naquele filme Legítimo Rei, apesar de eu não gostar tanto assim do filme, achei um filme bem marromeno, mas a batalha vista ali é bem legal. O Rei também, com o Timothée Chalamet, que tem a batalha de Azincourt, também são batalhas legais. E esses são os 3 filmes aí da Netflix, fazendo boas batalhas medievais. Mas enfim, no fim das contas, cara, o desfecho eu achei que foi muito favorável, porque nós vemos aí o Uhtred finalmente descansando depois de anos servindo ao sonho do Alfredo de formar uma Inglaterra sendo conquistado pelo Æthelstan, seu neto. E eu gostei, achei legal a forma com que eles finalizam a história do Uhtred, mostrando os salões de Valhalla, o sonho que ele almejava, trazendo de volta alguns personagens queridos por ele. Eu não vi o Ragnar, o irmão dele, Ragnar, vi o Ragnar o pai, eu não cheguei a ver o Ragnar filho ali no Valhalla, não. Por que será? Será que porque ele não morreu com a espada? Será que é isso? É muito legal, cara, eu achei o desfecho bonito, inclusive, eles tomaram cuidado para mostrar o que aconteceu com Æthelstan depois, do reinado dele, como foi. De fato, ele não teve filhos e também não se casou, o que leva, sim, à especulação de que ele poderia ter sido homossexual ou a devoção dele ter falado mais alto. E aí, sim, o seu irmão, Edmundo, assumiu o trono da já formada Inglaterra no ano de 939 d.C. Eu gostei, assim, mas tenho bastante ressalvas com o desenvolvimento de alguns personagens. Mas isso, cara, nada é perfeito, né? Nada é perfeito. Fiquei feliz de ver meus queridos amigos de volta, assim, na tela, né? Eu vou voltar a vê-los agora lendo o 13º livro da série Crônicas Saxônicas. No fim, eu me decepcionei um pouco, mas saí feliz. Agridoce, mas ok, tá bom. Eu não achei que eles fariam um novo Coração Valente, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos relevar. O filme é ok, tá? É isso que eu tenho pra falar sobre Seven Kings Must Die, filme da Netflix. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou, deixar os seus comentários, dizendo o que você achou de Seven Kings Must Die. Se você concorda da minha avaliação, se você não concorda também, não tem problema nenhum, pode dizer aqui. E deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. Tchau, tchau.